Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Eu estava falando sobre capitais, empreendedorismo e outras questões importantes que relacionam a releitura e a releitura peculiar, que nos traz enigmas importantes, fluentes ao tempo descoberto, ao tempo coberto, ou seja, tempo descoberto, porque vai vir também, ou seja, descobertas no dia a dia do tempo. Tempo, já falei sobre a leitura, ela é uma leitura que já nos coloca o passado, o presente e a releitura do futuro, então nos coloca feedbacks importantes, ok? Então, como já falei sobre os aspectos que relacionam os fatores da questão da mentalidade. Tá vendo um autor falando há pouco tempo aí que tinha um autor que fala que nós somos a mentalidade da nação. Nós acreditamos. Só acredito uma nação que tem uma mentalidade que, ou seja, ela tem os seus idiomas ecléticos, acroáticos, nos coloca fatores importantes entre as obtenções diplomáticas e essa reminiscências entre as vistas e o ponto de vista e vidas. Ponto de vistas e vida, que relaciona ações e degradações diariamente em questões de uma consciência que venha colocar fatores importantes. Então, entre o tempo livre e as descobertas, falando sobre cardiologia, sobre atividade física, fisiologia, fisiologismo, exercício físico, psicofisiculturismo, ou seja, coloca fatores que vêm ultrapassar fronteiras ligadas ao poder e o exercitar relacionado à superpotência entre o Brasil e a Europa e os seus possíveis caminhos oriundos entre a autenticidade, né, que coloca indivíduos a aprender a fazer e a refazer de maneira mais objetiva, quando se considera as suas forças e potencialidades, virtudes e possibilidades. Todos esses elementos são aberturas e coberturas e descobertas para novos horizontes entre essas fronteiras, entre a ruptura e o nosso caminhar, e a ruptura e tornar a ser, ou seja, um aprendiz a cada dia, porque coisas são formas, coisas são inéditas, embora as coisas são inéditas porque nós temos essa tendência de memorizar e armazenar em diante do aprendizado motor, ok? São frutos ligados ao ser humano, e esses frutos nos coloca patamares importantes para diagnosticarmos campeonatos, que eu já falei, frequências, sequências e as suas próprias magnitudes ligadas à comunicação sociocientífica e as maneiras que venha deteriorar deteriorações que relacionam a degeneração e fatos. Aonde é um fato, há uma consequência. E aonde é uma consequência, há um ser humano. E aonde é um ser humano, há os seus saberes, ligado ao próprio movimento. Ou seja, podemos falar sobre organização, aprendizado. Podemos falar de reorganização, aprendizado. Podemos falar de desorganização, aprendizado. São consequências consecutivas relacionadas ao próprio aprendizado. Ok? Então, diante de movimentos mediais ligados ao braço, ao soco, jab, direto, cruzado, ou o exercício ligado à semiflexão, o avanço, que também é uma base para outras modalidades correlativas, que correlação e relatativas, essa força correlatativa, que vem uma correção, e relatativa, que é uma atividade relatativa. Ou seja, o relativo é um tipo de relatório que eu coloquei aqui nesse termo, que veio a mim nesses campos de membros relacionados ao treinamento em comitês. Sei que esse enquadramento, que vem enquadrinhar, né, as mudanças entre as sequências ligado ao tempo e as suas disponibilidades
disponibilidades ou disposibilidades. Disposibilidades é o quê? É um tempo que tenha dispositivos e disposibilidades, que tenha dispositivo e disponibilidade. Dispositivo e oportunidades. Dispositivo e habilidades. Nesse disponibilidades ocorre o tempo, porque onde eu estou com um dispositivo, ou um aplicativo, ou um canal, é uma oportunidade para ter meios que possam ser fluentes ligados ao horizonte do aprendizado. Ok? Quais são os fatores primordiais que vêm a relacionar? Vamos lá. Se eu vou buscar possibilidades, então já é uma problemática. Se eu vou buscar possibilidades, é um objetivo. Se eu vou buscar possibilidades, é uma preparação. Se eu vou buscar possibilidades, é uma especificação. Se eu vou buscar possibilidades, já estou buscando meios para concretizar uma competição e conquistas, triunfos a serem realizados nesses termos que eu coloquei. Eu estava falando nessa semana, eu falei que muitas vezes o próprio ser humano é alto, é baixo, são direita, esquerda, às vezes os blocos ali, subida, descida, são treinamentos australianos, suecos, ou seja, burguês, né? Burguês, modo dizer, é bulgariano, agachamento bulgariano, Bulgária. Então são fatores que colocam uma história europeia diante dos campos determinantes ao esporte e ao tempo, e essa disponibilidade. Essa disponibilidade vai haver um aprendizado importante ligado à tecnologia, às telas digitais, o YouTube, o Orkut na época. Eu estava lendo dois autores, o May, né, e da Silva, que fala fatores importantes sobre a pesquisa pós-educacional relacionadas às gamas as telas, ou seja, os aplicativos. Estava falando tempo agora sobre o ser inacabado e a sua existência. E o ser inacabado e a sua existência nos coloca panoramas importantes entre refletir sobre as funções e as funções, como vou refletir ela entre mudanças e diferenças. E essas mudanças, ligado a essas denominações ou dimensões que venham detonar ou colocar afazeres diante do nosso foco. Então, como é que eu posso ter um corpo inteiro ou um tempo inteiro? Meu corpo é inteiro? Eu tenho um treinamento inteiro, ideal? Ou seja, são perguntas. Embora a própria pergunta nos fala aonde a diferença entre as dimensões do pensar, sentir e agir. Quando eu penso uma coisa, a minha própria vizinha fala, que é a própria vizinha emocional, e a própria vizinha motora, a própria vizinha, ou seja, cognitiva. E essas vizinhanças entre essa taxonomia que relaciona uma construção entre edifícios e tijolos diante de fatores importantes. Ok? Então, o que eu devo aprender diante desses fatos? Fazendo e refazendo meio ambiente. Se eu errei, eu sou sujeito a um ser humano a acertar. No meio ambiente, ou seja, fazer e refazer. Reconhecer e conhecer. No conhecer, reconhecer que há cargas hereditárias, há cargas históricas, ambientais, que vão ser proporcional diante do local aonde estamos. De antemão, aonde há uma forma, há uma física. Aonde há uma forma, há uma gravidade. Aonde há uma forma física, há uma forma social. Aonde há uma forma social, há uma maturidade e as suas dimensões, como eu coloquei, sobre as dimensões são maturidade física, social, cognitiva, emocional, ou cognitiva, emocional, afetiva. Porque quando eu falo emocional, eu falo de afetiva. Quando eu falo sobre motora, eu falo sobre prática. E essas dimensões maturacionais nos colocam fatores. Por que eu tenho que colocar primeiro pensar? Será que nós pensamos antes de falar? Ou já falamos, já automatizado? Embora toda reflexão há um campo de construção. E essa construção vai nos colocar
adventos relacionados ao que é movimento, o que se